Olá, boa noite, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite, de falar um tema que eu acho bastante interessante, que são as costectomias de uma forma geral, e pedir desculpa porque por um conflito de agenda eu não pude estar presente aí com vocês, mas quero poder participar da discussão se for possível. Em relação aos meus conflitos de interesse, eu acho que o principal conflito de interesse que eu tenho é ser cirurgião, né? E como cirurgião é uma cirurgia que a gente realiza toda semana, nós temos pelo menos uma ou duas costectomias para serem realizadas. Então, é uma cirurgia que faz parte do nosso rol de cirurgias e é claro que nós fazemos aquilo que acreditamos ser melhor para o paciente, portanto, a costectomia é um desses tipos de procedimento. E quando vamos falar de complicação de costectomias, eu acho que de uma forma didática, a gente pode dividir a costectomia em complicações inerentes ao procedimento cirúrgico propriamente dito, que eu chamo de complicações pós-cirúrgicas, ou também pode ser decorrente a alguma alteração do metabolismo do paciente, né? E um tipo de complicação, que aí é aquela complicação transitória, que ocorre naquele período perioperatório, que também é decorrente do trauma cirúrgico, mas não necessariamente uma complicação, mas sim uma intercorrência, né? Então, das complicações transitórias, que didaticamente assim eu dividi, a gente pode falar que a piora do estado clínico do paciente é uma principal preocupação que nós temos, né? Em algumas situações, nós somos obrigados a realizar a costectomia num paciente que já está crítico e o trauma cirúrgico poderá deixar esse paciente ainda mais crítico e, com isso, a equipe clínica ter que segurar, entre aspas, esse paciente do ponto de vista de estabilidade para que a gente consiga reverter todo esse manejo, né? Mas é claro que os pacientes também podem apresentar dor no pós-operatório e até mesmo náuseas, né? E com isso a gente não consegue determinar se isso é uma complicação ou se isso é inerente do ponto de vista do procedimento cirúrgico que essa paciente realizou, né? Ou o paciente realizou. Mas quando a gente vai falar de complicações, estamos mais tendenciosos a valorizar as complicações metabólicas com que a retirada da vesícula podem desencadear nesse tipo de paciente, né? Na literatura é descrito e muito falado essa questão da síndrome pós-costectomia, que ela se define como se fosse sintomas de cólica biliar ou relacionados a uma cólica biliar, porém o paciente já costectomizado, né? Então, aquele paciente que apresentava um determinado sintoma, realizou um ultrassom, esse ultrassom mostrava cálculo na vesícula e foi caracterizado como uma colilitíase sintomática e foi submetido à cirurgia. Porém, esse paciente continua a apresentar sintomas apesar da costectomia. Na literatura é muito vago como a definição e com o percentual de apresentação, né? Então varia de 5 a 30%. Aí eu, Felipe, me questiono, até quando devemos valorizar esse tipo de sintomas no paciente? Será que esse paciente apresentava um sintoma não relacionado à vesícula e foi realizada a costectomia? Com isso, mantém os sintomas que ele tinha prévio, ou se são queixas novas do paciente, né? Eu estou longe de falar que a síndrome não existe, para com isso, a síndrome existe, mas temos que saber o quanto devemos valorizar, porque certamente isso também influenciará a nossa sensibilidade do exame, né? Mas, sem dúvida, a principal síndrome pós-costectomia, né, os subtipos de síndrome costectomias que temos, é a diarreia pós-costectomia. Também é bastante variado, né? Por si só, a gente só pode caracterizar a diarreia quando ela é persistente, ou seja, o paciente está mais de 6 meses com diarreia pós-costectomia e, na maioria das vezes, nós chegamos na conclusão diagnóstica quando fazemos uma prova terapêutica, né? Eu, particularmente, só vi um caso que eu pude documentar como costectomia, como diarreia pós-costectomia, que você faz uma prova terapêutica com colestiramina nesse paciente e o paciente melhora da sua queixa de diarreia, né? Mas o que vemos na prática é que o paciente costectomizado leva uma vida normal, né? Então você não vê grandes queixas alimentares, nem de diarreia, não tem uma intolerância à gordura, quanto muito se fala, e o paciente se adapta à sua nova condição sem a vesícula e consegue levar uma vida sem nenhum tipo de restrição, digamos assim, né?
Como eu falei no slide anterior, né, e agora já passando por essas questões cirúrgicas propriamente ditas, nós temos as complicações infecciosas, hemorrágicas e biliares, né? Vamos começar a falar um pouquinho das complicações infecciosas pós-cirúrgicas, digamos. E sem dúvida, a colicistite seria o maior vilão, né? Porque nós estaríamos operando um paciente que já está com uma infecção da vesícula biliar, e com isso a gente vai mexer num foco infeccioso e pode continuar, persistir com essa infecção no pós-operatório, né? Não deixa de ser uma complicação da cirurgia. Eu acho interessante mostrar que a colicistite ela é bastante espectral, né? Nós temos colicistite leves, como desse caso da imagem da esquerda, assim como colicistite um pouco mais dramáticas, com necrose da vesícula e com áreas de infecção, e você não consegue drenar efetivamente todo o abscesso, né? Você tem a parede do abscesso que perdura como sendo um foco infeccioso que pode ser mantido no pós-operatório, né? Então, terá desfechos diferentes quando estamos operando um paciente com uma colicistite leve, um paciente com uma colicistite um pouco mais severa, um pouco mais dramática do ponto de vista anatômico, digamos assim. Então, assim, para exemplificar, e como me foi pedido também para a gente mostrar como há uma interação entre as diversas especialidades no tratamento de doenças, vamos trazer um caso prático que operamos esse ano aqui no hospital, né? Foi uma paciente de 80 anos que há 30 dias havia sido submetida a uma colectomia direita e evoluiu então com dor em quadrante superior direito. Exames de imagem sugeriram uma colicistite, porém havia algum questionamento se era achados de uma manipulação cirúrgica que estavam imitando sinais de colicistite ou se realmente a paciente estava com uma colicistite, né? Porém, nós mantivemos a nossa posição de uma colicistite e o paciente foi submetido ao tratamento cirúrgico de colicistite, que é o tratamento ideal, né? Durante o ato operatório, né, essas imagens são da própria paciente, você vê que é uma vesícula com edema, espessada, e infelizmente houve o rompimento da vesícula pela tração da pinça, também é comum nesse tipo de situação, com a saída de pus da vesícula biliar, caracterizando assim um empiema de vesícula, né? No pós-operatório, ela apresentou um sangramento um pouco maior que desejávamos, né? Com débito um pouco elevado pelo dreno. Esse paciente é um pouco mais difícil de fazer hemostasia. Tivemos que utilizar diversos produtos hemostáticos durante a cirurgia e houve essa necessidade de transfusão, porém, com tratamento após as transfusões, a paciente esteve estável e foi de alta para casa, né? No entanto, em casa, ela voltou a apresentar sintomas de febre, mantendo um estado geral muito bom. Inclusive, questionei se o paciente podia estar tendo algum quadro gripal, já que eram sintomas muito frouxos, muito pequenos que o paciente tinha. E, no entanto, pela essa persistência das febres, eu encaminhei ela de volta para a emergência, né? Na emergência foram realizados exames laboratoriais que mostrou um leuco teoricamente normal e uma PCR aumentada. Não temos como negar que esse tipo de paciente com 2 intervenções cirúrgicas num curto espaço de tempo e 80 anos, associado a um quadro infeccioso, será necessário realizar uma tomografia de abdômen, né? Então, esse paciente foi realizada a tomografia e assim que a gente realiza a tomografia, a gente consegue ver uma imagem que até lembra uma vesícula em leito da vesícula biliar, que na verdade é um abscesso, né? E essa questão moqueada lembra bastante a celulose oxidada que utilizamos como forma de hemostasia, né? Então, no caso em tela, foi uma paciente que apresentou um sangramento anormal pela colicistite, uso de material hemostático durante a cirurgia, um idoso com 2 procedimentos recentes. Então, a suspeita clínica de exame laboratorial, de exame de imagem laboratorial, foi de um abscesso de leitos da vesícula biliar, né? Então, como a gente vai resolver esse paciente? Foi iniciado antibiótico venoso e contactamos, claro, a radiologia intervencionista para realizar a drenagem desse abscesso, né? E foi efetivamente drenada e a paciente, após a drenagem, apresentou uma melhora e tendo saída clínica, um desfecho clínico bastante favorável. Essa aqui é uma foto da própria paciente que saiu essa secreção meio hemática, espessa,
bastante sugestiva da nossa hipótese diagnóstica de ser celulose oxidada junto com hematoma infectado, sendo assim um abscesso, né? Então, uma das formas de tratar uma complicação de colecistite, sem dúvida nenhuma, é com a radiologia intervencionista, fazendo uma drenagem de abscessos residuais pós-operatórios. Porém, a questão mais grave que existe de complicação de colestectomia são as lesões de vias biliares, né? As laparoscopias são muito melhores que as cirurgias abertas em todos os aspectos, porém um aspecto ainda é o calcanhar de Aquiles da laparoscopia, que você mantém um número maior que o ideal de lesão de via biliar, né? E por que a lesão de via biliar é a mais temida? Porque é aquela que vai dar consequências mais drásticas para os pacientes, né? Um paciente com lesão de via biliar, ele terá uma morbidade elevada, vai associar diversas morbidades, muitos até o fim da vida. Alguns não conseguem voltar a ter a vida que tinham antes da realização da cirurgia, né? Mas aí você vai me perguntar, pô, Felipe, tá tendo tantas inovações tecnológicas, congressos com presença de robôs, imagem, essa questão da inteligência artificial também ajudando a visualização do cirurgião, não é que diminuiu muito a lesão de via biliar quando a gente agrega esses novos tipos de tecnologia? A resposta não é tão simples quanto a gente imagina assim, né? Eu não quero polemizar, mas esse artigo publicado no JAMA Surgery em outubro do ano passado demonstra que o uso da plataforma robótica pode estar associado ao maior risco de lesões de vias biliares, né? Aí a gente se questiona, pô, com tanta tecnologia, por que a gente tem lesão de via biliar? Na verdade, quando a gente vai estudar o mecanismo da lesão via biliar, ele continua sendo o mesmo. Qual é? É a falsa interpretação do cirurgião da estrutura que ele está ligando. Da mesma forma que temos essas brincadeiras de desenho, né? Essa imagem de cima é um pato ou é um coelho? A imagem de baixo é um homem tocando saxofone, uma face de uma senhora. E se a gente for prestar atenção, quando a gente prende uma imagem, para a gente tentar ver a outra imagem, a gente tem que pensar um pouquinho para mudar a nossa perspectiva de olhar sobre aquela imagem. Então, quando a gente vai estudar o mecanismo de lesão das vias biliares, é praticamente a mesma coisa. Nem sempre as imagens de colestectomia são tão claras quanto desse paciente, né? Onde você claramente sabe onde é que está o cisco, a via biliar principal, a cava lá atrás. Então, assim, são pacientes raros que você tem essa facilidade. Sempre você vai ter que fazer algum grau de dissecção. E dependendo do tipo de tração que você realiza nesse paciente, você pode interpretar uma via biliar comum como sendo um ducto cístico. Por quê? Porque você interpreta e se prende à primeira imagem que você está vendo. E com isso você pode erroneamente seccionar um ducto que não deveria. Esse vídeo ficou bastante famoso no Twitter nos últimos dias, mostrando uma cirurgia de colestectomia, né? Então, nós temos aí uma colestectomia de uma vesícula esclerotrófica, ou seja, uma vesícula cronicamente inflamada, a qual está sendo operada pela plataforma robótica. E o desfecho do vídeo, o vídeo não está complexo aí, o paciente... o cirurgião realiza uma lesão de via biliar gravíssima, né? Então ele secciona a via biliar. Tudo isso que ele está achando que é a vesícula biliar, né? Então que ele está pegando aí, né? Na verdade, tudo isso é o ducto hepático comum, né? E o paciente tem a vesícula pequenininha lá em cima. Porém, o cirurgião acreditou que tudo isso fosse a vesícula, dificultando bastante a interpretação do cirurgião. Qual é a conclusão do próprio cirurgião nesse tipo de procedimento? Que o que faltou nele foi uma segunda opinião para mudar a ideia dele que aquilo ali não era uma vesícula e sim uma via biliar principal, para você, em comparação àquela primeira imagem, você deixar de ver um pato e passar a ver um coelho. Então, as lesões de vias biliares, elas são classificadas de A sendo a menos grave até o E, que foi o caso daquele vídeo que eu mostrei, onde você tem uma transecção total lá da via biliar junto dos hepáticos comuns. Quando você tem uma lesão de via biliar menos grave, que felizmente é a que mais ocorre, são essas lesões por um extravasamento do coto do ducto cístico, e na maioria das vezes você apenas observa o paciente. Você não deve utilizar CPRE apenas para acalmar o cirurgião. Até uma semana de observação eu acho bastante pertinente, porque a CPRE também
evolui com as complicações inerentes do procedimento. Mas caso se perdure, você vai ser necessário fazer a CPRE e geralmente é uma evolução muito benigna, né? Por que a CPRE? Lembrando que o ducto cístico fértil que a vesícula biliar ela enche por um diferencial de pressão, né? Você tem um fechamento do esfíncter de Oddi, e com isso a pressão faz com que a vesícula sobe. Então a pressão irá fazer com que se extravase pelo ducto cístico. No momento que você corta esse esfíncter, você vai deixar ele permanentemente aberto e com isso você vai diminuir a pressão pelo ducto cístico e vai melhorar a pressão, o extravasamento biliar, a fístula. Em alguns casos mais complexos, você vai ter que fazer tratamentos, sejam eles endoscópicos. No caso, nós temos uma estenose pós-colestectomia, em que o endoscopista conseguiu passar uma prótese plástica através da estenose e com isso amenizou o desfecho operatório. Então, mais uma vez, uma interdisciplinaridade voltando no tratamento das lesões, das complicações de vias biliares. E esse mesmo tipo de tratamento percutâneo, esse mesmo tipo de tratamento endoscópico pode ser percutâneo também, como no caso em tela, de forma percutânea você dilata e passa uma prótese para a via biliar principal. Mas nem sempre isso é possível. Algumas vezes você vai ter que fazer a cirurgia, seja para fazer um controle infeccioso naquela região, ou seja, você tem um extravasamento de bile tão grande que você vai precisar relavar a cavidade, drenar, orientar a fístula de uma forma mais efetiva, até realizar rafias da via biliar ou bilio-digestivas, né? Você pode tiver uma lesão lateral, você pode apenas colocar um dreno de Kerr, por exemplo. Porém, na maioria das vezes, você vai acabar fazendo uma lesão, você vai acabar fazendo uma cirurgia maior, como uma bilio-digestiva, em Y de Roux. E um negócio que eu quero deixar bastante claro, que nunca é igual ao que está na foto, né? Reoperações de lesões de via biliar são sempre dramáticas, com grande dificuldade técnicas que são realizadas durante esse tipo de procedimento. Lembrando que complicações hemorrágicas, especialmente quando você também tem uma lesão de via biliar, também está associada à lesão de artéria ou veia porta segmentar ou do tronco, que podem promover uma perda de parênquima hepático, né? Então, se você tiver uma lesão segmentar, você pode ter perda de parênquima hepático e com isso ainda complicar. E as complicações hemorrágicas podem ocorrer tanto na dissecção do pedículo quanto em qualquer sítio cirúrgico. No local que você tem uma inserção do trocáter, este local também está possível de ter uma complicação hemorrágica. Então, apenas para finalizar as aulas, mostrando artigos de avaliação de morbidade, né, mostrando que é uma cirurgia pouco mórbida. Nesse caso aqui mostra 11% de morbidade, mas devemos lembrar que são eletivas e urgência. Quando você analisa apenas eletivas, você diminui, uma mortalidade baixa de 0,2%. E um outro trabalho que mostra que quando você segue programas de educação médica, você tem uma diminuição do número de complicações biliares nesse tipo de paciente, né? Como mensagem final, eu deixo aí que é um dos procedimentos mais realizados, geralmente a evolução é ótima, complicações graves podem ocorrer, eu acho que como qualquer procedimento, mas se você seguir protocolos de segurança que são cada vez mais difundidos, você diminui bastante esse tipo de lesão. Então, Be Safe Cole é uma brincadeira que eu faço aí com a questão da segurança da colestectomia. E um abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado.